Graça e paz, irmãos, que a graça do Senhor possa te alcançar nessa noite, que a palavra aqui a qual nós vamos estar meditando possa penetrar no seu coração, no seu lar e possa fazer diferença, assim como tem feito na minha vida. E compartilhe esse link, que Deus possa alcançar mais pessoas através da sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui falando da Tua Palavra, que as pessoas, meu Deus, ao ouvirem a Tua Palavra, possam ser impactadas, possam sentir a Tua presença e possam, meu Deus, ter a capacidade, a inteligência de obedecer aquilo a qual o Senhor vai falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a palavra que eu quero trazer nessa noite para o nosso IBN em casa que está no livro de Romanos, no capítulo 12, apenas o versículo 2, aonde diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estive meditando, irmãos, quando eu fui escalado para gravar esse IBN em casa, e o Senhor me trouxe uma palavra queria dar um título, né, nessa pequena reflexão junto com os irmãos, que andar na contramão do mundo. Para nós como cristão, nós temos vários desafios para nós andarmos no mundo, na contramão do mundo, conforme a palavra de Deus nos direciona. Eu pesquisei algo e um pastor escreveu um artigo ao qual ele fez uma pesquisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele fez a seguinte pergunta para a sua classe de escola dominical, a qual ele fez as perguntas o seguinte: em quais áreas você tem maior dificuldade de ser fiel a Deus? A segunda pergunta foi: para você, qual é o maior desafio de ser um cristão nos dias de hoje? E aí ele obteve as seguintes respostas. Não foi respostas, foram respostas que não precisava as pessoas dizerem ali, foram respostas ocultas. E ele chegou numa conclusão seguinte: as respostas foram interessantes. A primeira pergunta deu 64% dos pesquisados responderam que eram ouvir somente músicas cristãs. As pessoas tinham dificuldade em ouvir somente louvores. Aí você vai percebendo em qual área essa pesquisa vai encaixar na sua vida e na minha vida. Outros responderam, 58% disseram que tem muita dificuldade em ler a Bíblia e orar diariamente. Talvez essa seja uma das nossas dificuldades. Eu confesso que tenho essa dificuldade. Outros já disseram que tem muita dificuldade, 21% indicaram que tem problemas com a internet. 26% responderam que tem dificuldade em sempre falar a verdade. Algumas áreas, como sexualidade, frequência aos cultos, foram indicados em outras pessoas indicaram isso, né? Então, a segunda pergunta, as pessoas responderam de que permanecer puro, desligar das coisas mundanas e seguir os 10 mandamentos. Foram algumas das respostas que teve também. Então, irmãos, chegando numa conclusão dessa pesquisa, nós entendemos que não é fácil andar nos dias de hoje na contramão do mundo. Aqui foi falado da internet, foi falado das músicas do mundo, que não são só louvores, a dificuldade em nós dedicarmos tempo em ler a palavra, em orar, e isso daqui nos traz uma reflexão. Que nós, às vezes, para andar na contramão do mundo, nós precisamos estar focados no Senhor. E quando nós perdemos o foco, nós deixamos de fazer isso daqui justamente que esses irmãos dessa igreja, desse pastor respondeu.
Às vezes aqui na nossa igreja essas perguntas encaixam em alguma área da sua vida, da minha vida. O que às vezes nós estamos negligenciando? Nós estamos ouvindo música no mundo, em vez de louvores, em vez de adoração ao Senhor. Nós estamos às vezes aqui encaixados na questão da internet, que é uma coisa que tem pegado muito hoje. Nós deixamos de ler a palavra e passamos às vezes meia hora, 40 minutos, até mesmo uma hora olhando Facebook, olhando o WhatsApp, e às vezes isso nos tira o foco. Quando que o foco, esse tempo que às vezes nós estamos ali, que eu digo que é uma perca de tempo, que não leva a lugar nenhum, desde que, logicamente, que você não use essa ferramenta para um trabalho, isso tira o foco. E quando nós desviamos o foco, nós corremos o risco de, primeira coisa, esfriarmos com a igreja. Aqui tem na segunda pergunta, justamente diz isso. Nessa pandemia, quantas pessoas às vezes estavam assistindo o culto online, no começo achou muito bom, e é lógico que é bom, mas nunca é como você vir para a igreja, num culto presencial, adorar o Senhor, você dedicar um tempo exclusivo para estar na igreja, adorando, ouvindo a palavra, a mensagem específica para direcionar a sua vida, para que você possa voltar a ter o foco a qual um dia você foi chamado, você foi escolhido. Que quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor nos escolheu, Ele nos deu um foco, porque a palavra de Deus diz que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés. E quando nós lemos a palavra de Deus, o Senhor Ele quer nos dar um foco, Ele quer nos trazer para um convívio exclusivo para Ele. E nós às vezes estamos dividindo o Senhor com o mundo. E andar na contramão do mundo é deixar de viver as coisas do mundo e viver para Deus. Não estou dizendo aqui que às vezes você tem que abrir mão da sua vida social ou familiar para viver focado 24 horas dentro da igreja ou colado numa Bíblia 24 horas. Não é isso. É que às vezes nós temos que tirar um momento só para estar com o Senhor. E às vezes nós deixamos de fazer isso. E quando nós estamos focados, quando nós estamos vigilantes na palavra do Senhor, nós não perdemos o foco. E o perigo de perder o foco são realmente as coisas do mundo que nos aflige, os assuntos paralelos, as coisas que atrapalham o nosso caminhar. Eu gostaria ainda de ler um outro texto com os irmãos, para falar um pouco sobre essa questão do foco. Um certo homem, um personagem bíblico que teve o seu foco ainda lá atrás, está lá no livro de Josué, no capítulo 1, apenas o versículo 7, onde diz assim: o Senhor diz para Josué, e Moisés todos conhecem essa história, Moisés era morto, né? E o Senhor chamou Josué e falou: Josué, assume isso, você vai ficar encarregado, você vai a partir de agora ter a responsabilidade de levar esse povo à terra prometida. E Josué, então o Senhor vem com uma palavra para Josué e diz, no versículo 7, diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Não desviar para a direita nem para a esquerda, irmão, é focar, é olhar para frente, sim ou não? Então, quando a gente está focado, a gente não olha para assuntos paralelos, assuntos que não é relevante. Isso a gente não tira o nosso foco, o nosso alvo. Depois eu quero ver com vocês que esse homem, esse Josué, ele caminhou para levar esse povo até a terra prometida. E, então o Senhor diz para Josué: não desvie dessa palavra, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Olha o que ele diz no versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém, irmãos? A palavra poderosa para a nossa vida. Então, esse personagem bíblico aqui, o Josué, ele tinha um foco.
um foco que Deus deu para ele. E eu creio que quando você aceitou Jesus, quando nós aceitamos a caminhar com o Senhor, Deus nos deu um foco. E nós não podemos perder esse foco. Nós não podemos sair do caminho. A palavra diz, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não dê ouvidos, não olhe os seus olhos para aquilo que não é santo, para aquilo que não agrada ao Senhor. Então, esse Josué aqui que nós acabamos de ler, irmãos, ele tinha todos os motivos para sair da presença do Senhor, porque ele poderia ter decepcionado quando o Senhor mandou Josué ir à terra prometida, olhar, ele e Caleb, eles foram em 12 que foram com eles. Porém, somente Josué e Caleb que ficaram animados, ou seja, só eles que tiveram o foco. Está vendo o perigo que é perder o foco? 10 pessoas que estavam com eles não ficaram desanimados, perderam o foco. Às vezes dentro da igreja nós temos aqui 300, 400, 250 pessoas. Quantos será que estão focados realmente no propósito de caminhar com Cristo? Quantos que estão focados de trabalhar em evangelizar e levar pessoas para Cristo, de salvar as vidas que estão aí fora no mundo? Às vezes a pessoa vem na igreja simplesmente por uma cultura social, vem para a igreja para fazer um social, ou porque gosta do pastor, gosta do louvor, mas não é esse o objetivo. O objetivo é você ter um foco na palavra do Senhor, onde o nosso maior alvo é ganhar almas para o reino de Deus. Então, meus irmãos, nessa noite, a minha palavra é essa, que você não saia do foco, não perca o foco. Ainda que tenha dificuldades, ainda que os empecilhos possam aparecer. Eu tenho certeza que nesse período aqui, Josué, esses 10 devem ter chegado de volta nos familiares dele, na vizinhança, na circunvizinhança, no meio do arraial, e deve ter falado para o povo: olha, nós fomos lá, aquilo é uma loucura, aquilo não vira nada não. Às vezes na igreja é assim também. Quantas pessoas estão aqui dentro e chega lá fora contando coisas que às vezes não é a verdade que está acontecendo dentro da igreja. Falando coisas que desagradam o coração de Deus e desmotiva a pessoa de estar caminhando com Cristo. Josué, às vezes eu tenho certeza que ele fez um papel de um grande pastor, ele e Caleb. Aqueles 10 iam falando as coisas e Josué e Caleb vinham atrás dizendo: olha, não perca o foco, lá é bom, lá os cachos de uva é grande, as bananas é enorme, tudo lá dá certo. Então é esse o objetivo da igreja, para te levar a te motivar a viver nesse mundo tão difícil que está, caminhar ao lado do Senhor. Olha, irmãos, se não for com Cristo, jamais nós iremos vencer. E Josué, ele fez esse papel importante e ele levou aquele povo. Ou seja, o Senhor sempre lutou com a minoria, mas ele sempre esteve do lado daquele que realmente tem o foco, aquele que tem o desejo no coração de levar a tua palavra e ganhar almas para o teu reino. Amém? Que você possa nessa noite seguir essa palavra, acreditar que isso é a palavra do Senhor, que não é eu, Zé Batista, que está falando, mas é o Senhor que quer falar contigo, para que você não perca o foco na presença do Senhor. E o foco na presença do Senhor é na igreja, cultuando, adorando, louvando a Deus. Amém? Vamos orar? Que Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, possa revelar, que as pessoas possam ter no coração o desejo de Te seguir em espírito e em verdade. E que jamais venha perder o foco, que jamais venha desanimar de caminhar contigo. Ainda que o mundo aí fora tenta tragar as pessoas que estão dentro da igreja, porque esse é o objetivo do inimigo. Que o Senhor, meu Deus, fortaleça cada um, principalmente da nossa igreja IBN Novo Tempo. Fortaleça cada um, para que eles possam crescer na Tua palavra e ter convicção do seu chamado, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.